Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda e hoje nós vamos fazer o SmartCast, que é um produto de comunicação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. Conosco hoje nós temos o mestre em Psicologia, professor André Prudente. Seja bem-vindo à nossa escola, professor. André, eu gostaria que você se apresentasse para além do mestre em Psicologia André Prudente. Quem é o André? Eu sou um ser humano, uma busca incessante de crescer e me transformar. E com a busca incessante também de ajudar as pessoas a entenderem quais são as suas necessidades e como melhor atender elas. E junto com isso vem um pai, filho, esposo, neto, que tem tanto na família quanto nos seus clientes, alunos, uma fonte principal de crescimento e de conhecimento. É onde eu busco beber nessa fonte. Entendi. E conta para nós o que é o Eneagrama, essa metodologia, essa estratégia de autoconhecimento, né? Que hoje a gente vê tão presente, vê as pessoas falando tanto assim, né? E que eu sei que você se dedica já há muitos anos, porque a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Conta para nós, o que é o Eneagrama? Olha, o Eneagrama ele é um sistema milenar de autoconhecimento. Ele funciona como se fosse um mapa, que ajuda a entender como a gente funciona. Ele ajuda a perceber, assim, quais são os padrões que eu repito, quais são as minhas potências, minhas qualidades, meus padrões de comunicação, de relacionamento. E, ao ajudar a entender, ele aponta caminhos de transformação, mostrando que, se eu for por uma certa direção, eu vou tender a ficar preso nos meus padrões negativos, preso em máscaras, em comportamentos que vão dar mais conflitos. E que, se eu for por outros caminhos, eu posso expressar muito mais minhas potências, as relações podem fluir, eu posso encontrar melhores caminhos para poder lidar com as situações do cotidiano. Então, em síntese, ele é um mapa de consciência, que ajuda a gente a tomar consciência da gente, como a gente se relaciona com as pessoas e como melhorar essa relação. E como é que foi o seu primeiro contato com o Eneagrama? Como que você descobriu o Eneagrama e percebeu que ele poderia ajudar as pessoas? Eu ainda era estudante de psicologia e eu fazia uma formação paralela à faculdade, onde eu aprendi uma série de coisas. Dentro desses vários módulos que eu fiz nessa formação, um deles foi o Eneagrama. E na época eu fazia terapia, né, que era indicado para quem era estudante de psicologia, a gente já fazia desde a faculdade de autoconhecimento com a terapia, e eu percebi que o que eu vinha falando na minha terapia há um ano tinha a ver com os padrões de comportamento que o Eneagrama mostrava. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque me trouxe uma clareza sobre quem eu era e como eu funcionava e o que eu precisava fazer para crescer. E assim, explica para nós um pouquinho, né? Por que é tão difícil a gente olhar nesse espelho e ver refletida lá a nossa sombra e a nossa luz? Por que isso causa tanto espanto e as pessoas têm tanto medo de lidar com o autoconhecimento? É porque existe uma fantasia social de que quando você vai se autoconhecer, você vai cutucar coisa que é melhor deixar quieto. Por quê? Porque é como se cada pessoa foi criando uma série de defesas e proteções contra as dores que viveu. E essas defesas e proteções, na maior parte das pessoas, estão meio que acomodadas. Elas estão encaixadinhas. Então, às vezes, aquilo me oprime um pouco, mas eu sei lidar com aquilo. Eu funciono mais ou menos bem ali. Então, quando você vai se autoconhecer, no primeiro momento, é como se você começasse a desconstruir essas defesas e tirar essas proteções. E a dor que estava ali guardadinha começa a aparecer. Então, quando a pessoa não persiste no processo, ela pode pensar, meu Deus, eu estou vindo aqui para crescer, melhorar, e estou sentindo dor, é melhor não fazer isso. Então, é isso que acontece. Então, um sistema de autoconhecimento como o Eneagrama, eles têm uma característica que facilita para muitas pessoas entrarem em autoconhecimento. Por quê? Porque antes de ele mergulhar nessa dor, ele vai te mostrando aos poucos como é que você funciona, o que é que está protegendo aquilo que você está vivendo ali dentro. E gradualmente você vai entendendo o que aconteceu com você e o que você precisa fazer para poder curar. Então é diferente, né, de quando você vai lá, tá para um processo de terapia e de repente você, mergulha em uma coisa e a dor vem. Não quero entrar em contato com isso. Mas o que atrapalha é a dor. É ter que reviver dores sem saber que se você passar por isso, você vai se sentir muito melhor. Quando a gente começou, você falou de um mapa, né? Mapas geralmente levam a gente a um lugar determinado. Só o Eneagrama
pode curar todas essas dores ou eu posso buscar outras ferramentas e é importante que eu busque outras ferramentas? De jeito algum. Eu, particularmente, não acredito que nenhum sistema ele vai ser suficiente para poder alguém se conhecer, se entender e para transformar as pessoas e a sociedade. Eu acho que a gente precisa de vários sistemas juntos que vão se complementando. E o Enneagrama, inclusive, na perspectiva que eu trabalho, ele é um sistema que ele permite isso, porque ele é um sistema que ele traz uma visão de mundo que é mais integradora. Né? Como vocês podem ver aqui na imagem, né, o Enneagrama é formado por um círculo, um triângulo e uma outra figura de 6 pontas, que a gente chama de hexade. O que significa isso? O círculo representa a nossa essência, que nós somos um todo vasto, infinito, com infinitas potencialidades. Essa essência, ela se manifesta no mundo através de um corpo que age, de um coração que sente e de uma mente aqui que pensa, que é o triângulo, que a gente chama os 3 centros de inteligência. E a outra figura, a hexade, ela representa de que isso é um constante processo. O tempo todo a gente está sentindo coisas diferentes, pensando coisas diferentes e se comportando de maneiras diferentes. Então o Enneagrama vai mostrando o quê? Que a gente precisa integrar esse todo na gente. O nosso sentir, o nosso pensar, o nosso agir tem que estar integrado. Então, se a gente for olhar nessa perspectiva, o Enneagrama ele mostra vários padrões de sentir, pensar e agir. Esses 9 números que vocês podem ver aqui na imagem são 9 traços de personalidade, 9 formas de a gente funcionar na vida. Agora, se a gente olha para outros sistemas, não é só o Enneagrama que vai falar de padrões de sentir, de pensar e agir. Não é só o Enneagrama que vai mostrar que a gente é um todo e que a gente tem que se reconectar com esse todo. Então, na minha perspectiva, qual o benefício de você trazer um sistema como o Enneagrama para o serviço público? Num curso de autoconhecimento, é das pessoas começarem cada vez mais entender o que acontece no cotidiano do trabalho. Por que o meu colega reage de um certo jeito e eu de outro? Por que aquela pessoa que procura o serviço público acaba reagindo daquele jeito? Se eu começo a entender, eu começo a ter mais compaixão. E eu começo a entender a motivação daquele comportamento. E muitas vezes eu posso desarmar uma confusão que estava se criando ali. Porque eu entendi, aquela pessoa que está falando forte comigo e duro, ela não está querendo ser grosseira comigo. Talvez ela está se sentindo acuada e está reagindo com força. Talvez aquela pessoa que eu convivo e que eu às vezes fico esperando que ela ofereça um pouco mais, fale mais, compartilhe mais, e ela não compartilha, é por causa do padrão de funcionamento dela. E se eu entendo, eu posso achar formas melhores de tentar melhorar essa relação, sem ficar simplesmente só julgando as pessoas. Porque quando a gente julga demais, a gente comete muito engano. Eu acho que a gente vai entrar na nossa próxima pergunta em relação a isso, porque nenhuma teoria é rígida, né? Ela está em constante construção, ela é dinâmica, e um dos medos, né, de quem faz Enneagrama ou de quem tem vontade de fazer é exatamente os estereótipos. É um medo, assim, muito forte que a gente percebe. E eu acredito que nas suas andanças aí, você já deve ter lidado muito com esses estereótipos, né? Ah, fulano é tipo 1, fulano é tipo 9, fulano é tipo 6. E isso realmente cria uma certa instabilidade. É meio assim, a gente fica desconfortável porque às vezes a gente não conhece, né? Não conhece o método, não sabe como que ele funciona. Como que a gente pode desmistificar isso, quebrar, né, essa rigidez assim, do estereótipo em si? Então, pensando no Enneagrama em si, isso é muito importante que o professor que esteja trabalhando tenha sempre cuidado de estar relembrando que o papel do Enneagrama não é colocar ninguém em nenhuma caixinha. É o oposto disso. É você entender a caixinha que você está se colocando e você aprender a ver que você é muito mais do que essa caixinha que você está se colocando. Então, acho que o papel dos professores que trabalham com o Enneagrama e das pessoas que trabalham com padrões de funcionamento é de ajudar as pessoas a entenderem que nós temos padrões, nós não somos padrões. Por isso que no meu trabalho, apesar de que se alguém for pesquisar Enneagrama na internet, vai achar lá falando em tipos de personalidade. Eu não uso essa linguagem, eu falo de traços de personalidade. Por quê? Porque tipo quer dizer que eu sou um tipo humano e você é outro tipo humano. Traço quer dizer que eu tenho traços. Eu tenho este traço, você tem aquele, e na perspectiva que eu trabalho com o Enneagrama, e que muitas pessoas trabalham hoje em dia, nós temos todos os padrões na gente, todos os traços de personalidade. Só que tem um que é mais forte e outro que também é um pouco mais forte. Então, se a gente tiver esse cuidado de mostrar que todo mundo tem tudo e que nenhum padrão é melhor ou pior do que o outro, você começa a diminuir essa tendência aos estereótipos. Entendi. E assim, quem faz o Enneagrama? Chega lá um papel em branco, né? Uma folha em branco. Ele sai de lá com um número? Olha, se ele sair com um número simplesmente, para mim, ele não entendeu quase nada do que eu falei num trabalho desse, né?
Mas se ele sair entendendo que os números representam processos psíquicos que a gente vive, e se ele sair entendendo qual é aquele processo que ele mais vive e como cuidar para que isso fique equilibrado, saudável, aí ele vai sair do curso com uma ferramenta potente de transformação. A gente pode ter dúvidas? Eu acho que eu sou o traço 8. Não, agora, depois que o André me explicou tal coisa lá, acho que não, acho que eu sou um traço 4. Pode haver essa dúvida? Pode haver, e é super normal e natural que aconteçam dúvidas, porque como a gente tem tudo na gente, e em alguns momentos alguns traços estão mais acesos do que os outros, é natural que a gente às vezes se veja em vários padrões. Tá? Então é natural, e o que eu acredito é que ninguém tem que, de maneira precipitada, fazer ninguém se identificar com nada na vida, muito menos com padrões de personalidade. Então, as dúvidas são bem-vindas e naturais, porque o autoconhecimento sempre tem que ser um processo de descoberta. Então, no modo que eu trabalho, as pessoas vão descobrir, entender como os padrões funcionam, elas vão se perceber. Eu posso ajudar elas a tirar as dúvidas e tentar clarear para elas se perceber quais são os seus padrões principais, os que são mais secundários. Mas ela não tem que sair de um curso dizendo eu sou isto, eu sou aquilo. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente na medida em que ela vier para um curso de Enneagrama ou ler um livro de Enneagrama, aberta a se conhecer, aberta a ser verdadeira com ela mesma e dizer, caramba, isso aqui acontece comigo. Eu tenho isso aqui em mim. Mas sempre lembrando que eu não sou isto, eu tenho isto. Isto é uma parte do todo que eu sou. Muito bacana, assim, que você é muito mergulhado no universo do Enneagrama, né? Muito bacana mesmo. E partindo, né, desse mergulho que você fez, de todo o conhecimento que você tem com o Enneagrama, eu queria te pedir para deixar uma mensagem para aquelas pessoas que querem conhecer, não só, né, conhecer a teoria, conhecer a ferramenta do Enneagrama, mas levar isso para a sua vida para poder elas aprenderem a se olhar, mas olhar também para o outro, porque nós, enquanto servidores públicos, nós trabalhamos cotidianamente, né, com outras pessoas, trabalhamos com os jurisdicionados, e a gente precisa, assim, de um acalento, porque a coisa mais difícil que tem na face da Terra são as relações humanas, né? É muito complicado a gente se relacionar. Que mensagem você deixa a partir do Enneagrama para que as pessoas possam, né, que seja assim um motivador até, para que as pessoas busquem o curso do Enneagrama, né, no autoconhecimento a partir do Enneagrama, para que elas possam utilizar isso com elas mesmas, mas também no seu ambiente de trabalho? A mensagem que eu poderia deixar é: ninguém é as suas sombras, as suas distorções, os seus padrões negativos. Todos nós somos a nossa essência. Todos nós somos a nossa potência, a nossa luz. Então a mensagem que eu deixo é: o melhor jeito de a gente aprender a manifestar a nossa luz e fazer a nossa luz crescer é convivendo com as pessoas que são diferentes da gente. Então a mensagem é: usa a diferença não como algo que atrapalha no seu desenvolvimento, mas pensa na diferença como alguém que pode acender uma luz que você não tem acesa em você. Porque o diferente mostra uma potência que você tem, mas que talvez não esteja acesa. Então a mensagem é essa, de que a gente possa cada vez mais respeitar e incluir a diversidade e aprender na diversidade. Olha, que bom que a Smart teve a oportunidade, né, de te conhecer, de trazer você, de fazer assim com que você pudesse levar o seu conhecimento por meio do Enneagrama para os nossos servidores. E a gente te agradece de coração mesmo a sua disponibilidade, né, o carinho que você teve com todos os alunos. E que venham outros cursos, né, que você possa vir outras vezes na escola. Muito, muito obrigada mesmo, tá? Muito obrigado pela conversa, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Vai ser sempre um prazer voltar. André, muito obrigada por você ter participado conosco do SmartCast. Siga as nossas redes sociais, o nosso portal e acompanhe todas as novidades que nós temos aqui na Smart. Um abração para todos vocês.